Então, retornando, nós tínhamos tido a reunião 4, né, no dia 3 de dezembro. Agora a gente está indo para a reunião 5 no dia 12. Então, houve um salto, né, não de uma semana, mas um salto de 10 dias, praticamente, 9 dias, né, do dia 3 para o dia 12. Então, hoje é aula 5, né? Bom, então nós estamos voltando ao caso em que a gente tem uma mistura de massas. Então, para fazer, da outra vez nós consideramos 3 campos, né? 2 lefts e um right, montamos uma matriz genérica, né? Uma matriz grande, 6 por 6, né? de possíveis massas de Majorana e Dirac. Hoje vamos fazer um caso mais concreto e a gente poder ir avançar um pouquinho mais na discussão. Para simplificar, mas sem perda de generalidade, vamos considerar 2 campos então. Suponhamos que nós temos um campo, um fermion left, um campo psi left e um campo, vamos dizer, key right. Então a gente pode formar, claro, massas de Majorana para o left, massas de Majorana para o right e massa de Dirac misturando os dois, né? Então left com left a gente tem, o que a gente já viu, a gente pode fazer algo desse tipo assim. Vamos colocar aqui um parâmetro de massa mi, assim, um parâmetro de massa mi, e aí a gente colocava o psi left barrado, psi left C, mais psi left C barrado, né? Psi left. Vamos lembrar aqui que é uma observação sutil, simples, mas que às vezes confunde as pessoas, né? Lembrar quando a gente coloca essa notação, psi left C, a gente está querendo dizer isso aqui. É o conjugado de carga do left, para evitar a confusão de pensar que a gente está pegando o conjugado de carga. Né? Isso é uma coisa, tirar a parte left do conjugado de carga não é a mesma coisa que tirar o conjugado de carga da carga left, da parte left. Então a gente está querendo dizer com essa notação aqui, talvez seja até melhor insistir. Botar aqui psi left C, e aí aqui psi left C, botar psi left C barrado, carrega um pouquinho, mas é só para lembrar que eu estou tirando o conjugado de carga da parte left, e não isso aqui, não é isso, as duas coisas não computam. Tirar a parte left do conjugado de carga é uma coisa, tirar o conjugado de carga da parte left é outra, só para lembrar disso aqui. Bom, então daqui para frente a gente vai ficar atento a isso. Bom, então consigo construir esse termo tipo de Majorana. Nós já tínhamos discutido, é uma massa que envolve só o setor left, e tínhamos inclusive visto que, na verdade, esse fermo físico aqui é equivalente a um fermo de Majorana. Nós tínhamos escrito a ação desse fermo aqui na forma de Dirac e via que no final do dia o que a gente tinha era psi left mais psi left C. Isso aqui a gente definia como um certo fermo de Majorana, sei lá, psi Majorana. Então, a gente já trabalhou isso. Agora vamos posso colocar um termo de massa para a parte right. Então, a gente pode colocar, se quiser até pode colocar aqui um mi-L e aqui um mi-right. Né? E aí a mesma coisa vai acontecer aqui. Key right barrado, key right C, mais key right C barrado, key right. Podemos colocar, então, esse também é um termo de massa legítimo do tipo Majorana. E depois a gente pode juntar num termo de massa tipo Dirac, por exemplo, algo do tipo, juntando, então, quer dizer, acoplando psi left com o key right, a gente pode formar um termo que vai ser tipo um M, né? Então, psi left barrado, key right, mais key right barrado, psi left. Então, esse termo aqui é um termo de massa tipo Dirac, né? Porque a gente está misturando 2 fermos distintas, 2 quiralidades. Aqui não, aqui a gente está sempre trabalhando com uma quiralidade só. Tudo é left, tudo é right, mas aqui mistura. Então, esse é o termo típico do Dirac. Então, da outra vez, a gente resolveu colocar todo mundo no mesmo, vamos dizer assim, como se eu colocasse esses 2 fermos agora no mesmo multiplete. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou eliminar, para simplificar a vida sem perda de generalidade, vamos esquecer o termo de Majorana para o fermion right. Vamos dizer que eu tenho um fermo de Majorana, só uma massa de Majorana, só para o fermion left, e uma massa de Dirac misturada com Majorana, aqui, uma massa de Dirac misturando as 2 quiralidades. Então, a gente teria, na verdade, 2 termos de massa. Então, vamos pensar assim, o nosso lagrangiano de massa vai ser esse lagrangiano de Majorana aqui. Agora, então, para evitar
tantos índices, eu vou tirar o índice left, que eu tenho só esse termo de massa de Majorana aqui, então não tem. Mi, psileft barrado, psileft C, mais psileft C barrado, psileft, e esse é o termo de massa de Majorana left. E depois o termo de massa de Dirac misturando. Então o que não vai ter o termo de Majorana B, independente, ele vai aparecer em massa só no termo de Dirac misto aqui. E aí aqui a gente está colocando psileft barrado, Kewite, mais Kewite barrado, psileft. Vamos colocar a coisa dessa forma, só para a gente ter uma coisa mais simples e discutir a ideia. Então a gente vai fazer aquela providência que nós tomamos. Vamos definir um férmion, vamos assim, chamar de um férmion F, né? Que vamos colocar aqui, então vamos colocar aqui o psileft, o Kewite, o psileft C e o Kewite C. Vamos ver se a gente faça isso aqui. E aí a gente vai montar então esse termo de massa numa forma matricial. Vamos reescrever o nosso lagrangiano de massa nessa forma matricial. Colocando aqui o F barrado, então vamos ter aqui, a gente vai querer colocar nessa forma, F barrado, vamos colocar aqui, F barrado, aqui uma certa matriz que eu vou chamar de M, e aqui F. Então, vou colocar algo desse tipo assim. Como esse termo aí, né, é completamente real já, então essa matriz aqui deverá ter uma propriedade de hermeticidade, vamos ver depois. Então o nosso termo de massa vai ser colocado assim, férmion barrado, então vai ficar psileft barrado, Kewite, nessa ordem que a gente está tomando, Kewite barrado, psileft C barrado, Kewite C barrado. A gente pegou o conjugado de Dirac, desse quadruplete aqui. Aí vamos ter uma matriz de massa aqui, que é 4 por 4, vamos colocar ela assim. Então, 2 por 2, 2 por 2, vamos colocar assim, nesses setores assim, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. E aqui, psileft, Kewite, psileft C, Kewite C. Então vamos colocar dessa forma. Por que a gente tem que fazer isso? É importante a gente fazer isso porque a gente tem um termo de massa que é misto, né? Então a gente não pode dizer quem é o autoestado dessa massa. Nós temos um problema que não está diagonalizado no setor de massa. Então vamos agora fazer as nossas conexões. Então a gente já viu, psileft barrado, psileft está sempre zero, né? Pela própria álgebra de Cliff das matrizes gama 5. Então psileft barrado, psileft, essa combinação, psileft barrado, psileft, é uma combinação identicamente nula. Essa combinação aqui só não é nula quando eu colocar aqui, por exemplo, a matriz gama 5, ou eu colocar aqui a matriz gama mi, por exemplo, né? Então se eu colocar aqui a matriz gama mi, isso aqui fica no nulo, mas quando eu tenho só psileft barrado, psileft, isso aqui é zero. Se eu colocar a matriz gama 5 também é zero, é só gama mi pode ser colocado aqui, gama mi, gama 5, ou se gama mi, né? Pode ser colocado aqui. Bom, então, left barrado. Então aqui a gente vai ter uma matriz 2 por 2. Left barrado com left dá zero. Aí, left barrado com que deu aquele que a gente estava chamando de M, não é isso? Depois, left C barrado. Não, psi, left C. Então a gente tinha psi left C barrado, psi left estava com o parâmetro mi. Então esse aqui, psi left com psi left C, psi left barrado com psi left C estava com o parâmetro mi. E psi left barrado com Kewite C. Vamos olhar aqui um detalhezinho. Vamos pensar em ter duas maneiras de ver isso. Grupo de Lorentz ou álgebra de Cliff. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, psi left está na representação meio zero. Então psi left barrado está na representação 0, meio. E o Kewite está na representação 0, meio. Mas o conjugado de carga dele tira um complexo conjugado. Então ele vai para a representação meio zero. Então quando a gente multiplica psi left barrado por um Kewite C, eu estou na verdade fazendo esse produto tensorial dessas duas representações fundamentais do grupo de Lorentz. Vai ficar meio, meio.
que é uma representação vetorial. Eu não consigo tirar um escalar daqui. Então essa combinação deve dar zero. Vamos ver por que, usando a álgebra de Euclides, ela realmente dá zero. Eu estou combinando isso, psileft barrado com right C. Então, psileft, vamos lembrar, o que é psileft? Psileft é 1 mais gama 5 sobre 2 em cima do vértice de 4 componentes. Então, e aí vou pegar o barrado disso. E aí eu vou ter que tirar o conjugado de carga do Keyright. O Keyright é 1 menos gama 5 sobre 2 e eu tenho que tirar então aqui o conjugado de carga. Então aqui é o conjugado de carga do Keyright. E aqui é o psileft barrado. Então vamos usar agora a maquináriozinho das matrizes lá. Então, isso aqui vai ficar psi barrado, gama 5 barrado é menos gama 5. Desculpa, gama 5 barrado é menos gama 5. Alô, alô? Alô? Quem está falando, por favor? Ah, sim, olha, eu estou dando uma aula agora aqui na minha sala. Será que o senhor pode ligar para mim uma outra hora? Olha, vamos dizer assim, 4h30, a partir de 4h30. Mas eu já tenho um outro encontro marcado depois das 4h30. Mas o senhor me liga aqui às 4h30, por favor, tá bom? Nada, boa tarde. Não sei o que é. Eu tive o telefone do CPTF, que já não precisa ir para a casa da pessoa, né? Vamos lá, desculpa. Não interrompeu não, né? Não, tá bom, continuar. Desculpa, foi um telefone comercial. Então, antigamente a Sansara era de um professor que infelizmente morreu. Então eu fiquei muito tempo recebendo chamada para ele nessa sala, porque ele morreu e eu acho que não comunicou a família que tinha um cartão de crédito. Eu falei, olha, era o professor Luiz Carlos. Eu falei, não, agora não, no caso, revendendo por quê? Eu acho remédio, alguma coisa, não sei. Desses 0800, desculpa a interrupção. Então, psi barrado. O gama 5 barrado é menos gama 5. Então você vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2. Nós estamos querendo ver qual é essa combinação. Porque, só para lembrar, nós estamos vendo essa combinação. Psileft barrado que vai ser. Que não está presente no nosso lagrangiano de massa, né? A gente tem psileft barrado com o Keyright, que é esse termo aqui. Psileft barrado com o Keyright. Mas que é a massa de Dirac. Esse aqui não tem. Mas vamos ver por que isso aqui é zero. O gama 5 barrado é menos? O gama 5 barrado é menos gama 5. Isso mesmo. Porque só é fácil de lembrar, não tem problema não. Gama 5, ele é assim, né? É I, eu vou botar assim, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, quando eu barrar, eu vou ter que, vamos dizer, quando a gente barrar o gama 5, o I vai ficar menos I. Aí o 3 barrado, todos os barrados, né, são iguais, né? Gama 0, gama 1, gama 2, barrado é tudo igual. Então vai ficar 3, 2, 1, 0, certo? Então, agora eu vou trocar o 0 com 1. Então esse 1 vem para cá e aí fica um sinal mais agora. Aí quando eu trouxer o 2 para cá, nada vai acontecer. E quando eu trouxer o 3 para cá, vai ter 3 anticomutações. E aí vai pegar um sinal menos. Então fica menos. Então gama 5 barrado é menos gama 5. Certo? A diferença que tem, talvez, acho que você deve estar confundido, é com isso aqui. C, gama 5 transposto. C menos 1, esse é gama 5. Então, sob a conjugação de carga, a matriz de gama 5 não muda, mas a conjugação de Dirac na matriz de gama 5. Ah, de Dirac, isso também. É a combinação, é a conjugação de Dirac e aqui a conjugação de carga. Não, foi mal, é a conjugação de Dirac. Tá certo? Tá legal. É a conjugação complexa que me sim, pegou. A conjugação complexa, tá, não é a conjugação de Dirac. Tá. Então fica 1 menos gama 5 sobre 2. E aí aqui o conjugado de carga disso aqui. O que é o conjugado de carga? É C. E aí a gente pega o espinor 1 menos gama 5 sobre 2 e barra e tira o transpor. Certo? Definição de conjugado de carga de um certo espinor. Eu pego o C, a matriz de conjugação de carga, pego esse espinor todo barrado e transformo. Então vamos fazer as operações que estão implícitas aí. C barrado 1 menos gama 5 sobre 2C. Então, vou primeiro barrar e depois tirar o transposto. Quando eu barrar, vai ficar aqui barrado. E aí, 1 menos gama 5 barrado vai ficar 1 mais gama 5 sobre 2. Mas ainda tem que tirar o transposto. Então, só, agora daqui para cá eu fiz a conjugação de carga. E daqui para cá eu só fiz a operação de conjugado de Dirac. Barrei isso que está aqui, para depois tirar o transposto. Então, fica aqui barrado, e gama 5 barrado é menos gama 5.
Então agora vamos começar a fazer a transposição. Então você vai ficar psi barrado 1 menos gama 5 sobre 2. C. Aí aqui nós vamos ter 1 mais gama 5 transposto sobre 2, que barrado transposto. Então agora vamos ter, né? Opa, aqui tá certo, eu tinha o C aqui, tá? E aí eu posso colocar aqui C é menos 1 vezes C. Então, C, 1, C é menos 1, é a própria identidade. C, gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. Então, você vai ficar 1 mais gama. Eu tinha, peraí, esse C ficou aqui, vamos colocar. Esse C, tá, talvez seja, ou então eu pudesse fazer o seguinte, vamos deixar, talvez o ideal seria colocar, talvez um C menos 1 e um C, porque C, então tá legal, então ficou psi barrado, 1 menos gama 5 sobre 2. E aí, C, com esse C menos 1 aqui, vai dar identidade. E aí esse C, gama 5 transposto, C menos 1, dá o próprio gama 5 sobre 2. E aí sobra esse C aqui, que barrado transposto. Só que 1 menos gama 5, que multiplica 1 menos gama 5, é identicamente zero. Então, apesar de ter esse C aqui, não tem problema nenhum. Esse projetor aqui bate em cima desse projetor e eles são ortogonais. Então, essa combinação, do ponto de vista das matrizes de álgebra de Kleber, essa combinação left barrado com right C, ela é automaticamente nula. Como a gente já tinha visto pela própria análise do grupo de Lorentz. Porque essa representação aqui fica sendo 0,5 e essa representação aqui fica sendo meio zero. Então, quando eu faço o produto dessas duas representações, vai dar meio. E essa representação meio é a representação vetorial. Então, ela não tem. Teria que colocar aqui talvez um gama mi. Se eu colocasse aqui um gama mi, aí essa combinação aqui não seria zero. Faz aqui, desse modo aqui, a combinação é zero. Então, não tem esse termo. Então, esse termo aqui é zero. Então, tudo isso para mostrar esse bilinear que a gente forma aqui, psi barrado. Né? Então, eu vou botar, desculpa aqui, vai ficar esse psi barrado aqui com psi, né? Então está aqui. E o último termo que vai ser lá embaixo vai ser psi barrado com right C, que vai dar zero. Né? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, a gente ir montando a matriz de massa. Depois, nós vamos pegar agora esse right barrado aqui. Né? Então, a gente vai ter essa linha aqui com. Então, eu vou produzir right barrado psi left, que é o próprio N. É o termo de massa de Dirac. right barrado, right é identicamente zero. Aí vamos ter right barrado psi left C. Que deve ser zero também pela mesma razão, né? Porque no fundo a gente pode, poderia fazer o seguinte, vocês estão lembrados que a gente, com esse bilinear aqui, sempre que a gente tiver um bilinear fermiônico do tipo, sei lá, psi barrado zeta, a gente sempre pode dizer que esse bilinear aqui é igual a zeta C barrado psi C barrado. Ele é simétrico, né? Quando eu faço a troca conjugando a carga. Então eu posso pensar que esse. Pensar que esse cara aqui pode ser escrito psi left C, vai tirar o C dele. Então vai ficar psi left barrado e o right C, que a gente mostrou ainda agora que era zero. Então esse cara aqui é zero. Também a gente pode de novo ressuscitar a discussão do grupo de Lorentz, né? Que eu vou ter alguma coisa do tipo que right barrado, psi left C. Então lembrando que right é 0,5, barrado é meio zero. E o psi left é meio zero, mas o conjugado de carga é 0,5. Então, de novo, vai dar meio. Então, não é uma representação escalar, é representação vetorial. Então, esse termo aqui também dá zero. Aí eu vou ter o que barrado, o right C, esse aqui dá o mi. Então aqui a gente está tendo uma matriz só com as massas de Dirac e aqui com as massas de Majorana.
Aí agora a gente vai ter psileft C barrado, psileft é a massa de Majorana. Então aqui vai ser o que a gente estava chamando de Mi, né? É isso mesmo? Peraí, eu estou fazendo confusão aqui, não, né? Quando eu comecei, eu escrevi. Eu botei a massa de Majorana é Mi. Né? Isso, então tá, psileft barrado, tá certo. Exato, tá certo. A massa de Dirac é Esse vai dar Majorana. Então agora, psileft C barrado com psileft vai dar Majorana, então é Mi. Aí psileft C barrado com Keyright vai dar 0. Uma coisa. Psileft C barrado com psileft C é 0, a gente também já mostrou. Eu tinha mostrado da outra vez, né? Left C barrado, left C é identicamente 0, né? E depois psileft C barrado, isso aqui sim. Se eu pegar psileft C barrado com Keyright C, vamos lembrar, então pensando naquela propriedade das conjugações de carga, eu posso trazer isso para a primeira posição, tirando o conjugado de carga dele, vai dar 2 vezes, então vai ficar o próprio conjugado de carga. E vou trazer esse para a segunda posição, tirando o conjugado de carga, que vai ser ele aqui. Então, Keyright barrado psileft já é a massa de Majorana, né? Já é a massa de Dirac, já é a massa de Dirac. Então aqui vai ficar um M, né? Estou vendo só uma coisinha aqui, então, porque quando eu peguei esse termo aqui, psileft separado, então esse termo vai se reproduzir 2 vezes, então provavelmente aqui vai ficar M sobre 2, e aqui M sobre 2, porque esse termo que eu estou pegando aqui, ó, psileft C barrado, com Keyright eu botei M sobre 2. E agora esse termo que a gente está pegando aqui, que é o psileft C com barrado, esse aqui, também está dando o mesmo termo. Então, na verdade é M sobre 2. Tá legal. E aí agora, pegar essa última linha aqui. Então, o Keyright C barrado com psileft, então isso aqui vai dar 0. Keyright C barrado com Keyright, isso aqui também vai dar 0, porque nós não temos essa massa de Majorana, né? Quer dizer, a gente não está fazendo, Keyright C barrado com Keyright, a gente não colocou massa de Majorana, né, para o Wright, exatamente, né? Então tá, gente, então vou pensar só uma coisinha aqui. Quando eu fiz esse aqui, deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui, quando eu coloquei esse Keyright aqui nessa SK, eu botei esse Mi aqui, é Keyright barrado com aqui olha só uma coisinha só, Matheus, para a gente ter certeza. Quando eu peguei essa linha aqui é left barrado com todo mundo, essa linha aqui é o Key barrado. Quando eu peguei esse termo aqui, é Keyright barrado com Keyright C, né? Que é esse último termo aqui. Nós não temos massa para o setor right, então isso aqui é 0. Parece que estava faltando, tá? Então tá, esse Mi, eu só tenho massa por lado, então tá perfeito. Agora, esse aqui, então ficou assim, essa matriz de massa aqui é igual a essa matriz de massa, porque, só lembrando o seguinte, nós não temos massa para o setor right. Então, quando eu tinha colocado aqui diferente de 0, eu errei, porque eu estava produzindo esse termo aqui, ele vai dar Keyright barrado, Keyright C, que é um termo de massa de Majorana, mas eu não estou colocando massa para o right, massa de Majorana para o right, a massa de Majorana é só para o left, tá? Certo, né? E aí agora ficou esse aqui, Keyright C barrado com psileft é 0, né? Peraí, Keyright C barrado, com psileft C. Com psileft C. É o Dirac. Então esse aqui é um Dirac, exatamente. Então vai ficar de novo M sobre 2, tá? Keyright C barrado com Keyright C é 0. Então a gente ficou com algo desse tipo assim. Essa matriz aqui eu poderia colocar dessa forma aqui. Ficou essa matriz aqui, que é uma matrizinha, vamos dizer assim, tipo, que eu posso chamar assim, massa de Dirac. Essa matriz aqui é a massa de Dirac. Estou chamando essa matrizinha 0, M sobre 2, uma matriz M de Dirac. E essa matriz aqui seria a massa de Majorana. A gente pode chamar de um M Majorana. Só que essa matriz aqui também ela é simétrica, né? Todas essas matrizes aqui são simétricas e reais, né? Então, na verdade, né, eu acho que está tudo direitinho, tudo real. O que a gente pode fazer agora é ter que diagonalizar essa matriz aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos dizer o seguinte.
Então, vamos colocar assim, essa matriz aqui, opa, aqui pegou essa matriz aqui é simétrica e real, essa matriz aqui é simétrica e real. Então, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal 2 por 2. Essa aqui é a mesma coisa, simétrica e real. Tem duas possibilidades de fazer aqui. Ou a gente diagonaliza, né, essas matrizes aí assim, ou então a gente poderia fazer a diagonalização. Se eu quiser tirar a equação de autovalores para isso aqui, vamos ver se vale a pena a gente desenvolver, tirar a equação de autovalores e depois, talvez fosse mais fácil, reduzir o problema a subgrupos submatrizes 2 por 2. Porque vamos pensar assim, essa matriz aqui é a mesma que essa. Então, eu posso escrever essa matriz sob a forma diagonal. Eu poderia pensar o seguinte, vamos ver se vale a pena a gente fazer o seguinte. Essa matriz 0, m sobre 2, m sobre 2, 0, ela é simétrica e real. Então, ela pode ser diagonalizada, vai ter uma transformação ortogonal, vamos dizer, vai ter uma matriz que eu posso chamar de uma matriz M, né? Aqui, posso colocar assim, uma matriz M a menos 1, M transposta, e aqui botar uma matriz M, e vai dar essa matriz aqui em forma diagonal. Quais são os autovalores dessa matriz aqui? Vai ser menos lambda vai ficar lambda 2, né? Menos M2 sobre 4. Então essa matriz aqui tem dois autovalores, M sobre, mais ou menos M sobre 2. Então eu posso colocar. E vai ter vamos dizer assim, só para confundir com essa matriz aqui, vamos dizer, tem uma outra matriz. Tem uma matriz que eu vou chamar de P, tá? P é menos 1, MP vai ser essa matriz aqui, M sobre 2, 0, 0, menos M sobre 2. Posso diagonalizar. Então, a gente viu que os autovalores dessa matriz aqui são mais ou menos M sobre 2. Então, ela vai estar na forma diagonal nessa base, né? Com essa transformação ortogonal que vai diagonalizar. Então, eu tenho como diagonalizar essa matriz e tenho como diagonalizar essa matriz. Porque essa matriz aqui, Mi, 0, 0, 0, né? Bom, essa aqui já está diagonalizada, né? Já está na forma diagonal, então eu preciso diagonalizar essa matriz aí, tá? Já é diagonal. O que a gente gostaria de ver, se a gente consegue, sabendo diagonalizar essa matriz aqui, se a gente já diagonaliza toda essa matriz aí, vamos pensar o seguinte, eu teria algo assim para botar aqui. Pessoal, então a gente pode talvez fazer direto, o que está acontecendo hoje? Alô, alô, boa tarde? Oi, fala aí, cara, tudo tranquilo? Tudo certo? Tá? Não tem problema nenhum, não. Sei, não tem problema não, fica tranquilo, estou muito acostumada, não tem problema não. Pode ficar tranquilo, você vai sair agora então, né? Aí você volta depois ou não? Ah, então tá. Ah, então tá legal. Então tá jóia, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Não. Não tem problema nenhum, pode deixar. Tá, vai com Deus. Tchau. Tchau. Bom, então vamos ver o seguinte, ou porque a gente estava pensando se valeria a pena, quer dizer, o que a gente precisa agora é tirar os autovalores dessa matriz aqui. Vamos pensar o seguinte, essa matriz aqui, ela tem, talvez seja mais fácil a gente pensar o seguinte, quer dizer, essa aqui, eu sei que desculpa gente, perdão, né? Alô? Pois não? Fala, oi, estou dando aula agora. Quando eu acabar, eu te ligo, eu estou dando aula na minha sala, mas eu te ligo depois. Fica com Deus aí, tchau. Desculpa. Descobriram que eu estou no CPF. Desculpa. Bom, então, eu só estou querendo ver o seguinte, o que é mais fácil a gente fazer? Mexer com as matrizes em grupinhos 2 por 2 ou pegar essa matriz aí à força bruta, tirar o alto, acho que não vai ser complicado tirar o alto valor não, essa equação de alto valores, né, vai ficar menos lambda, m sobre 2, mi, 0. M sobre 2, né, menos lambda, 0, 0. Depois, mi, 0, menos lambda, m sobre 2. Tem 0, 0, m sobre 2, menos lambda.
Só queria pensar se tem assim, algum truquezinho mais rápido de fazer a equação matricial, mas eu acho que assim tá legal. E a gente pode tirar o determinante, mas vamos fazer a coisa expandindo pelos menores. Então, eu vou pegar esse menos lambda aqui. Então, para a gente tirar ele, vai ser uma equação do quarto grau, mas deve ser assim. Então, vou tirar esse menos lambda aqui, multiplicado por esse determinante aqui, né? Por essa matriz. Depois eu vou pegar esse aqui, pela matriz, e fazer a expansão dos menores, para fazer a matriz 4 por 4, o determinante da matriz 4 por 4. Então, ficou menos lambda vezes esse determinante aqui. Esse determinante aqui, por sua vez, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso pegar esse menos lambda, né, e multiplicar por esse determinante aqui, que vai ser lambda 2 menos, n2 sobre 4. Né? Então, esse menos lambda aqui está multiplicando todo esse determinante. E aí, esse determinante aqui é menos lambda, esse determinante que ficou aqui, 3 por 3, é menos lambda vezes esse determinante 2 por 2, né? Vezes esse determinante aqui, que é lambda 2 menos n2 sobre 4. Então, fica menos lambda ao quadrado, lambda 2 menos n2 sobre 4. Tá certo? Então, depois vamos pegar agora esse termo aqui. Menos n sobre 2. E aí a gente vai ter que pegar essa matriz aqui. Pegando essa matriz aqui, vai ficar n sobre 2, 0, 0. Vou tirar o determinante dessa matriz aqui. N sobre 2, 0, 0. Aí eu estou jogando fora essa coisa, estou jogando fora esse n sobre 2 aqui. Estou jogando fora, então ficou n sobre 2, 0, 0. Mi menos lambda n sobre 2. E aqui embaixo ficou 0, n sobre 2 menos lambda, né? 0, n sobre 2 menos lambda. Tem que tirar esse determinante aqui, mas esse determinante também vai ficar fácil. Vai ficar n sobre 2 que multiplica, vai ficar n sobre 2 que multiplica lambda 2 menos n2 sobre 4. Então ficou, vai ficar menos n2, esse n2 aqui, vezes esse n2 aqui, vai ficar menos n2 sobre 4, que multiplica lambda 2 menos n2 sobre 4. Agora o mi aqui. Agora esse mi vai ficar multiplicando, que determina, vai ficar multiplicando. Esse mi aqui eu vou cortar aqui, vai ficar n sobre 2, 0, 0. Então esse mi aqui, para lá. M sobre 2, 0, 0. M sobre 2 menos lambda 0. Esse vai ficar, né? Vai ficar, esse aqui eu estou cortando isso aqui, né? Vai ficar mi menos lambda M sobre 2, né? Na primeira linha ali, esse aqui? Isso. M sobre 2 menos lambda 0. Tem razão. M sobre 2 menos lambda 0. Tá certo, Matheus? Obrigado. Exato. Depois, esse aqui eu cortei aqui, peguei essa primeira linha, agora ficou mi menos lambda. Mi 0, né? M sobre 2, é isso? Isso, mi 0, M sobre 2. Mi 0, M sobre 2. Certo mesmo, né? Isso. Estou cortando esse e esse. E aí depois sobrou 0, M sobre 2 menos lambda, né? Não, 0, 0. 0, 0. Menos lambda. Obrigado. 0, 0 menos lambda. Tá certo. Então, esse aqui também eu posso fazer o seguinte. Essa matriz aqui, que é 3 por 3, vai ficar mi. Aí eu vou pegar esse cara, vai ficar aqui esse mi que eu já tinha trazido, tá certo? Vai trazer esse menos lambda. Isso. Mais esse termo aqui, essa matriz aqui é 3 por 3. Terceira linha, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Então vai ficar um sinal mais, vai ficar mi, que multiplica menos lambda, que multiplica menos lambda mi, né? Menos lambda mi. Vai ficar mais lambda mi, né? Para o sinal, né? Na ordem determinante. Essa vezes essa, menos lambda. Então ficou lambda 2, mi 2, né? Menos lambda mi. Menos lambda 2, mi 2. Então, menos lambda 2, mi 2 igual a 0. Então, o que a gente pode ter aqui de comum? Aqui a gente teria lambda 2 menos m sobre 4. É esse termo aqui que está estragando. Então, seria fácil resolver o termo que fica aqui com lambda 4, lambda 2, lambda 2. Uma equação do quarto grau, né? Sim. Né? Então, o que vai ficar? Então, eu vou ter esse termo aqui, que é menos lambda 4. Aí depois vai ficar menos. Aí eu vou ter esse m2 sobre 4
Eu vou botar logo aqui, para fazer o seguinte, vai ficar mais fácil de fazer o seguinte. Lambda 2 menos M4, lambda 2 menos M4 menos M2 sobre 4 evidência. Lambda 2 menos M2 sobre 4. Então, tem esse aqui e tem esse aqui. E aí ficou lambda 2 menos M2, então foi isso aqui ao quadrado, né? Lambda 2 menos M2 sobre 4, não é isso? Exatamente. Menos lambda 2 M2. Igual a zero. Então, isso aqui igual a isso aqui. Tá certo. Vamos ver, a gente pode. Então, significa que lambda 2. Vamos tirar. Pode tirar a raiz direto, exatamente, né? Então vai ficar a raiz quadrada desse cara aqui, vai ficar môdulo de lambda 2 menos M2 sobre 4. Que a raiz disso aqui é o próprio módulo de lambda 2 menos M2 sobre 4, que é igual a módulo de. Igual a lambda mi. Está em módulo de lambda mi. Lambda está em módulo, porque a gente não sabe o sinal de lambda, né? Então ficou assim. Lambda, então, quer dizer, a raiz quadrada desse cara aqui é o módulo de lambda 2 menos M2 sobre 4. Que a raiz quadrada desse cara aqui, vamos supor que mi seja positivo, porque eles vão ser o sinal de lambda, né? Então, a gente pode ter lambda 2 menos M2 sobre 4 igual a lambda mi, ou então lambda 2 menos M2 sobre 4, né? Igual a menos lambda mi, certo? Certo. São as duas possibilidades, né? Então aqui eu tiro essa equação aqui, eu vou ter, posso tirar então aqui um valor, aqui eu vou tirar dois valores de lambda, e aqui nós vamos tirar, então a gente tira aqui os 4 valores de lambda, então a gente tira 4 possíveis autovalores, né? Isso. Né? Chato é que se você não tem relação entre mi e m, mas vamos deixar geral. Então, ficou lambda 2, né? Menos M2 sobre 4. Mais ou menos lambda mi, né? Certo. Mais ou menos. Igual, mais ou menos lambda mi igual a zero. Isso, botar assim. Eu acho que eu vou para cá assim. Né? Oi? Né? Então vamos cá, vai ficar. Vamos ver, pegar aqui. Lambda vai ser menos ou mais mi, né? Você vai pegar, né? Exatamente. Mais ou menos raiz quadrada de mi2, né? Menos mais 4, né? M2 sobre 4. Então vai ficar mais M2, não é isso? Isso. Sobre 2 vezes. Ah, não, é 2 só. Sobre 2, né? Tá. Vai lambda, então, pô. Menos o termo em lambda, que é menos mais ou menos. Quer dizer, que é mais ou menos, vai ficar menos ou mais mi, e mais ou menos raiz quadrada de mi2 menos 4, né? Vezes, né? Isso. Tá certo, só ficou isso aqui. Tá. Então a gente ficou. Temos alto valor. Aqui não tem problema ter lambda negativo, porque a gente já viu que a massa a gente sempre pode recompensar o sinal da massa com uma transformação gama-sim. Mas assim, a gente tem 4 raízes aqui. Então a gente vai ter menos mi mais raiz quadrada de mi2 mais m2 sobre 2. Opa. Então menos mi mais ou menos isso aqui. Tá. E depois vamos ter mi mais ou menos também a mesma raiz, mi2 mais m2 sobre 2, não é isso? Exatamente. Perfeito, tá. Então a gente pode aí pensar o seguinte, se a gente tiver. Bom, e aí com isso a gente vai poder escrever, sabe, conhecendo os 4 autovalores, a gente vai poder tirar os autovetores correspondentes a esses autovalores. O que é interessante a gente poder ver qual é a combinação desses termos, desses espinores, que vai corresponder a. Quer dizer, a gente descobriu então quais são as massas. Vamos colocar assim. Essa massa aqui, mi mais raiz quadrada de mi2 sobre 2 sobre 2, essa massa é positiva. Dessa massa aqui, saiu com sinal menos, porque esse termo aqui vai dominar. Essa massa aqui, então eu vou ter duas massas em princípio positivas e duas negativas. Sempre que as massas, e não tem degenerescência não, porque uma é mi, quer dizer, a massa positiva é mi mais isso aqui, e essa aqui menos mi mais isso aqui. Então tá. Então eu vou ter duas massas, tá certo? Diferentes, né? E as negativas vão ser essa aqui e essa aqui. Então vamos colocar aqui as 4 massas que a gente tem. Finalizar aqui. Então a gente vai ter duas massas que vão ser raiz quadrada de mi2
mais I de 2, né? Mais ou menos Mi. Mais ou menos Mi sobre 2. E depois uma outra massa vai ser Mi menos isso aqui, vai ser essa massa aqui menos Mi. Botando esse menos aqui em evidência, vai ficar menos, vou pegar essa massa aqui, menos Mi mais raiz quadrada de Mi2 mais M2 sobre 2, que é essa aqui, tá? Esse menos aqui direto em evidência, e depois pegando essa aqui, que vai ser, vou botar também um menos em evidência, vai ficar menos raiz quadrada de Mi2 mais M2, essa aqui, menos Mi sobre 2, né? Então, parece que tem, então, não tem degenerescência, porque essa massa aqui é mais Mi, essa aqui é menos isso aqui, essa massa aqui, menos essa aqui é o oposto dessa, né? Tá certo? Sim. Então tá. Então eu tenho. Então na verdade a gente tem essa massa aqui é Mi mais e essa massa aqui é o oposto dessa. Sim. Né? E essazinha aqui, esse sinal menos aqui é o oposto dessa, né? É isso? Sim, sim. Então eu tenho 4 massas, né? Em sinais opostos, né? Mais essa aqui, mais Mi, que vai ser em oposição a essa aqui, e essa aqui que tem esse menos aqui vai estar em oposição a essa aqui. Né? Então é como se eu tivesse uma massa, sei lá, alfa sobre 2, menos alfa sobre 2, beta sobre 2 e menos beta sobre 2. Né? Eu tenho 4 massas organizadas dessa forma aqui. É isso? Isso. Então só fazer um exercíciozinho, talvez uma coisinha simples aqui, só porque a gente só a curiosidade, né? Então a gente já sabe quais são as massas. Então, na verdade, a massa de Dirac e a massa de Majorana estão se combinando assim. Mas o que a gente pode observar aqui seria o seguinte: suponhamos que o que é interessante aqui é que a massa de Majorana é que está basicamente, vamos ver, vai dar algum limite. Se a gente supuser, por exemplo, que a massa de Dirac é muito maior do que a massa de Majorana, então eu posso fatorar, ou vice-versa. Vamos pensar, se essa massa de Dirac aqui for muito maior do que essa massa de Majorana aqui, então basicamente eu posso colocar esse termo aqui. Se a massa de Dirac for muito maior do que a massa de Majorana, o que vai acontecer? E vice-versa, se a massa de Majorana for muito maior do que a massa de Dirac. Então vamos ver, se esse M2 aqui for a massa de Majorana, a massa de Dirac for muito maior do que a de Majorana, eu posso colocar esse M2 em evidência, né? Então a gente faça assim, M2 que multiplica 1 mais Mi2 sobre M2, certo? Mais ou menos Mi aqui, vamos colocar assim, esse termo aqui. Vamos ver esse fator 2, né? Então ficou M2, 1 mais Mi2 sobre M2, mais ou menos Mi. Se esse termo aqui é muito maior, a gente pode expandir essa equação, esse termo aqui como sendo M, né? E aí eu vou ter raiz quadrada disso aqui. Eu posso escrever como sendo 1 mais Mi2 sobre 2M2, né? Mais ou menos Mi. Isso, vamos dizer, se a massa de Dirac for dominante. Eu posso sempre pegar nessas raízes aqui, fazer essa expansãozinha aqui. Então, se essa massa for muito maior do que o numerador. Então, esse termo aqui seria, vamos dizer, pequeno, né? Porque o M2 é muito maior. Esse termo aqui, M é muito maior, então eu vou ter M mais Mi, M menos Mi, vamos dizer, são os termos dominantes. E a mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo. Tá, então, se a massa de Majorana, de Dirac, for muito maior do que a massa de Majorana, mas eu acho que talvez mais interessante seria a gente ver qual é quando eu tenho 4 massas, a pergunta é que tipo de ferros eu estou faltando. Será que eu vou conseguir formar algum ferro de Majorana aqui? Eu vou ter alguma combinação que vai me dar um ferro de Majorana? Porque eu posso, se por acaso eu tiver uma combinação de PCl com PClC, eu estou formando, na verdade, um ferro de Majorana. Se eu tiver uma combinação de Pyrite com Pyrite-C. Então, o que a gente pode olhar aqui, deixa eu apagar aqui, seria, por exemplo, pegar claro, fazer isso aí algebricamente com matemática vai ser rapidinho, mas seria, por exemplo, tirar quais são os autovetores associados a cada um desses autovalores, né? Então, por exemplo, se nós tomarmos
esse autovetor aqui, então, esse autovalor aí, quando é um desses autovalores e quiser ver qual é a combinação. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pensar o seguinte. Suponhamos que a gente vai ter, vamos pegar a nossa, então pegar um problema de autovalores, de autovetores conhecendo os autovalores. Então, vamos pegar, só para ter uma ideia, um autovalor aqui. Vou pegar esse aqui, raiz quadrada de Mi2 mais M2 mais Mi sobre 2. Então, eu vou pegar a nossa matriz, né? Então, vai ficar 0, M sobre 2, Mi, 0. M sobre 2, 0, 0, 0. Mi, 0, 0, M sobre 2 e 0, 0, M sobre 2, 0. Então, essa matriz de massa aqui. Aí vamos colocar aqui um vetor, né? Vamos chamar aqui um vetor, então, que seja alfa, beta, gama, delta, igual a esse alto valor aqui, raiz quadrada de M2 mais M2 mais isso. Só para ver quem é o tipo de alto de vetor que vai estar associado aí. Então eu vou ter raiz quadrada de M2 mais M2 mais Mi sobre 2. Tá? Então, e aí lá, igual a esse vetor, alfa, beta, gama, delta. O que essa equação está me dizendo? Eu estou estudando o autovetor associado a esse alto valor da massa. Vocês vão ver qual é a estrutura desse autovetor. O que ele vai pegar, que componentes ele vai pegar. Então a gente vai ter 0, então a gente vai ter M sobre 2 vezes beta, só para ver a forma, M sobre 2 vezes beta, mais Mi vezes gama, igual, tá, vamos chamar esse isso tudo aqui só para não ficar carregando toda hora, vamos chamar isso aqui de um M, vamos chamar isso aqui de um, só para não perder. Deixa eu chamar de lambda 1, boa ideia. Então vai ser lambda 1 alfa, não é isso? Isso. Aí depois vamos ter M sobre 2 alfa. Aí vai ficar 0, M sobre 2 alfa, 0, 0, tudo 0, né? Tudo zero. Igual a lambda 1 beta, né? Isso. Tá, depois nós vamos ter também tudo 0, né? Ah, não, é Mi vezes alfa. Mi vezes alfa. Mais M sobre 2 delta, né? Delta. Igual a lambda 1 gama, né? Isso. E depois no final, M sobre 2 gama. M sobre 2 gama Igual a lambda 1. Lambda 1 delta, não é isso? Isso. Então, tá, então isso aqui vai ajudar bastante, né? Porque aqui eu já posso escrever o beta em função de alfa. E o gama, eu tenho o delta, eu posso escrever em função do gama, né? Isso. Então, eu vou botar aqui o delta, o delta eu posso escrever, então eu posso escrever o gama como sendo, o gama é 2 lambda 1 sobre M delta, né? Isso. Então eu vou usar essa equação aqui e vamos substituir o gama por 2 lambda 1 sobre M delta. 2 lambda 1 sobre M vezes delta. Bom, para a gente ficar. Então, a gente já tirou uma relaçãozinha aqui. Tá? Mi alfa. E daí lá em cima também. E lá em cima também. Pode Então, esquecer. essa é quadrada. Vai ficar 2 lambda 1 ao quadrado sobre M delta. 2 lambda 1 ao quadrado sobre M delta. Isso. Então aqui eu tenho, aí agora, então eu já sei quem é o gama também, né? 2 lambda E o sobre beta, eu posso escrever o alfa em função de beta, né? Então o alfa vai ser 2 lambda 1 sobre M beta, né? Isso. 2 lambda 1 sobre M beta. Isso aqui é o meu alfa, né? Isso. Então tá, então eu vou botar, e aí isso eu vou ganhar. Então eu vou poder tirar quem é beta daqui a pouco, porque aí agora eu sei quem é o gama. O gama nós escrevemos em função. Aqui eu tenho uma relação entre o alfa e o delta, né? O gama é 2 lambda 1 sobre M delta. O lambda então o gama é 2 lambda 1 sobre M delta. Isso, né? Que a gente fez. Então aqui embaixo eu posso tirar o delta em função do alfa. Né? Isso. E aí, então eu sei o gama em função do delta. Eu sei o gama em função do delta. E sei, então se eu sei o gama em função do delta, eu posso trazer o gama para cá e ficar com esse delta. E aqui eu tenho uma relação entre delta e alfa, né? Eu posso tirar o alfa, né? Isso. Então tá legal. Então a gente tem.
Então vamos dizer o seguinte, isso aqui vai me dar o seguinte, só para a gente ter uma ideia, eu preciso de alfa, beta, gama e delta, né? Então eu teria, né, nessa base aqui, se eu tiver um alfa diferente de zero, eu tenho uma componente de psi. Se eu tenho beta diferente de zero, eu tenho uma componente de key-right, né? Tá certo. Aí se eu tenho aí eu vou ver quem é o gama, que aí eu vou poder escrever. Talvez a gente possa escrever, então vamos lá. Então a gente tirou, vou apagar isso aqui. Então a gente pode tirar dessa relação aqui, a gente tira o alfa em função do delta. Ou é mais fácil tirar o alfa em função do delta. Então meu alfa é m sobre 2, né? 2 lambda 1 ao quadrado. 2 lambda 1 ao quadrado sobre m, menos m sobre 2 delta, né? Dividido por μ, certo? Isso é o meu alfa, né? 2 lambda 1 ao quadrado sobre m, menos m sobre 2, vezes delta sobre μ. Então eu sei o alfa em função do delta. E aí se eu sei o alfa em função do delta, ou seja, eu tenho um beta aqui, que eu vou poder escrever também. Então eu posso botar esse beta aqui em função, talvez seja mais fácil colocar o beta, eu tenho aqui o gama, que está em função do delta. Tá? O gama também está certo. É 2 lambda 1 sobre m delta. Certo? Então eu sei o gama. Então está botando tudo em função do delta. O gama está aqui, 2 sobre. Vou tirar esse aqui. Agora o beta está ligado. Então, se eu sei o alfa em função do delta, eu sei também o beta em função do delta. O beta é n sobre 2 lambda 1 alfa. Então, beta. O beta é n sobre 2 lambda 1 alfa, certo? Isso. E aí eu sei o alfa em função do delta. Então, eu sei tudo delta, delta, delta. E, finalmente, o beta, então, o seu alfa, e o delta é o delta. Então, a gente teria alguma coisa assim. Eu posso escrever... Então, o que a gente está vendo é o seguinte, que nenhuma componente é zero. Eu tenho o alfa em função do delta, tenho o gama em função do delta, o beta em função do alfa, portanto, beta em função do delta, e tenho o próprio delta. Então, o meu vetor, ele vai ter, essa massa aqui, ela estaria associada a esse vetor aqui. Uma componente em psi-L, ele vai ter uma componente em psi-right, vai ter uma componente em psi-left C e vai ter uma componente em key-right C. Certo? E aí, o alfa vai estar na direção do psi-L. O beta, não tem nada, então, ou seja, a gente está formando um espinor que não é... Ele tem componente. Então, quer dizer, na verdade, o espinor total, ele vai ser, na verdade, esse espinor vai ser um espinor de Dirac. Por quê? Porque se ele tiver uma componente psi-left, uma componente key-right, uma componente psi-left C, então vamos dizer o seguinte, psi-left mais psi-right C, psi-right C, psi-C left. Então, quer dizer, ele vai ter uma componente, ele vai ter... Porque se a gente pegar algo que tem essa estrutura assim, vamos dizer, um componente x psi-left mais y psi-right, key-right, uma combinação genérica, z psi-left C mais w key-right C, a gente se pergunta qual é a característica final desse espinor. Então vamos pensar o seguinte, se eu combinar esse psi-left, ele vai ter, aqui eu vou ter um key-right. Essa componente psi-left C, ela se comporta como alguma coisa right, mas o right C se comporta como uma coisa left. Então, eu teria um objeto left, um outro objeto left, claro, com coeficientes diferentes, né? Mas assim, eu tenho uma parte que é puramente left, que vai ser, quer dizer, eu estou só chamando a atenção para isso. Quando eu pegar a base de altos valores, né? E for pegar a base de autovetores, perdão. Por exemplo, um autovetor que a gente está vendo, correspondente a essa massa aqui, qual é a estrutura dele? Ele vai ser expandido nessa base, psi-left, psi-right, psi-left C e key-right C. Então ele vai ter uma componente aqui, aqui, aqui e aqui. Então ele vai pegar uma componente na direção psi-left. Isso é o autovetor.
uma componente na direção key right, uma componente na direção select C e uma componente na direção key right C. Então isso está me dizendo o seguinte, esse spinor, qual é a estrutura dele? Se eu pegar left já é left, right já é right. Agora, left C se comporta como alguma coisa, nós já tínhamos visto isso, né? O psi left conjugado de carga, né? Conjugado de carga de uma coisa left, ele tem essa propriedade, ele é o psi C right. Então, o conjugado de carga de alguma coisa left se comporta como uma parte right. Então, esse objeto aqui, que é um key right, C, o vice-versa aqui é mesmo, se eu pegar um outro spinor qualquer, C, right, C, isso aqui é C, C, left. Então, o conjugado de carga de algo que é right se comporta como uma coisa que é left. Então, esse termo aqui, que é key right, C, ele vai ter um comportamento left que vai se juntar com esse comportamento left. Então, eu vou agrupar duas coisas left num único objeto que eu posso chamar, sei lá, de key C left. E depois, o key right com o psi left C, o psi left C se comporta como uma coisa right. Então, essa combinação aqui é toda right. É como se eu tivesse um zeta right. Então, esse spinor aqui, quer dizer, com essa forma final, de left mais right, que é o spinor de Dirac. Então, essa massa, a primeira massa que a gente tirou, que era aquela massa raiz quadrada de M2 mais M2 mais Mi sobre 2, então, essa massa aqui, ela está vindo de um spinor de natureza diraquiana, porque ele vai combinar um left e um right independente, né, que a gente vai ter que ver. Aí, olhando a mesma coisa para as outras massas. Quando é que será que eu poderia ter, desse espectro de massas, algum spinor que fosse Majorana, ou algum spinor que fosse Dirac? Então, para ter um spinor de Majorana, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito particular. O spinor de Dirac é mais livre, tem parte left e parte right, mas o spinor de Majorana, ele é tal que qualquer spinor de Majorana, sei lá, um spinor zeta, que seja um spinor de Majorana, ele vai ter uma parte left e uma parte right. Só que a parte right dele é o conjugado de carga da parte left. Então, se eu tiver uma estrutura desse tipo, se eu observar, quer dizer, se a gente for calcular agora para cada alto valor, o correspondente alto vetor, e perceber que o alto vetor associado àquele particular alto valor tem uma característica que é left, mais o conjugado de carga do próprio left, isso é uma massa de Majorana, isso é um fermo de Majorana. Então, porque a pergunta que a gente está colocando aqui é que eu combinei dois fermos, um fermo left e um fermo right. E aí a gente combinou de tal maneira que tinha uma massa de Majorana para o setor left e uma massa de Dirac mista para o left e com o right. A pergunta é, será que emerge, né, dessa situação algum fermo que é puramente Dirac ou puramente Majorana? Então, como eu tenho 4 objetos, né, left, left C, right, right C, eu posso formar 4 combinações. Cada uma tem uma massa. Então, nós não observamos um espectro degenerado, observamos 4 massas distintas. E aí a pergunta é, emerge daí algum spinor que seja puramente Majorana ou puramente Dirac? Então, a gente viu que não. Parece que todos os spinores vão sair com essa característica de ter left e mais right. Será que sairia algum spinor de Majorana? Parece que não. Dirac sim. Agora, só o que a gente pode pensar também é o seguinte, sempre saiu essa combinação aqui, raiz de M2 mais Mi2, vamos dizer, mais ou menos Mi, sobre 2, vamos esquecer esse sobre 2 aí. Então, eu posso fazer duas suposições aqui. Se a massa de Majorana for muito grande em relação à massa de Dirac, esse termo aqui dominante, por exemplo, dela, a gente botaria aqui raiz quadrada de Mi2, 1 mais M2 sobre Mi2. E aqui mais ou menos Mi. Então, isso aqui ficaria Mi, e aí aqui o 1 mais raiz quadrada, 1 mais 2 vezes, ou 1 mais M2 sobre 2Mi2. Se o Mi for muito maior, né? Então se o Mi for muito maior, esse termo aqui é pequeno, então eu posso fazer a expansão binomial aqui. 1 mais M2 sobre Mi2 elevado a meio. Então fica isso aqui, e aqui mais ou menos Mi. Então a gente pode observar, esse termo aqui daria Mi mais Mi, poderia ser dominante, mais 2Mi, mais M2 sobre 2Mi.
E o outro termo, esse mi cancelaria com mi, ficaria simplesmente m2 sobre 2mi. Então ficaria. Então a gente poderia fazer o seguinte, então, talvez fosse uma tarefa interessante, assim, uma tarefa simples de fazer, só para simplificar, para tirar a forma geral, né, dos autovetores. Vamos pensar assim, vamos trabalhar na suposição de que a massa de Majorana, mi, é muito maior do que m. Então todos os nossos autovalores tiveram essa estrutura. Aqui mais ou menos mi, né? Um sinal mais ou menos aqui, mas basicamente era essa estrutura, era essa raiz aqui, mais o mi, mais menos o mi. Então, se a gente supuser que essa massa aqui é muito maior, a gente no final vai ter esse termo aqui, por exemplo, dominante, então vai ser a massa de Majorana dominante, porque isso aqui deve ser como a massa mi é muito maior. A gente pode pensar que esse termo aqui é dominante, aqui esse termo aqui é um ferro mais leve, porque tem essa divisão por mi, então estamos supondo que mi seja muito maior do que m, né? Então, a gente teria, nessa situação, seria mais fácil tirar então os autovetores, a forma dos autovetores. Então, a tarefa que a gente pode deixar é, quando a massa de Majorana é dominante, né, mi maior do que m, né, a gente pode verificar, né, a gente pode verificar se há entre os autovetores de massa, né, entre os autoestados, vamos colocar assim, entre os autoestados de massa, a formação, ou a presença, melhor, a presença no espectro de algum termo de Majorana. Então, fica mais simples, né? Só para que a gente está querendo ter uma ideia, né? Um processo de limite, né? Quer dizer, então, se, por exemplo, a massa mi for maior do que m, a gente vai pegar os 4 autovalores e vai fazer essa expansão. Lembrando sempre que mi sendo muito maior do que m, aquela raiz vai poder sempre ser expandida em primeira ordem no termo m2 sobre mi. Então a gente expande, tem os 4 autovalores com essas massas aí, e aí a gente vai poder estudar a forma dos autovetores. Como a massa do Majorana é dominante, pode acontecer de ter uma combinação que vai, por exemplo, esses termos aqui podem ficar muito menores, podem ser supressos na presença dessa aproximação. Então, se mi for muito maior do que m, por exemplo, pode ser que na expansão, quer dizer, depois que eu tirar os autovetores e expandir na base original, eu possa abandonar termos que tenham mi no denominador, e aí eu posso, vai ser dominante algumas massas, alguns ferros Majoranas podem ser dominantes nesse limite. Então, essa que seria a tarefa aí que eu deixaria para se pensar. Mas, assim, basicamente, é isso que vai estar em jogo. Vamos dizer assim, tudo isso aqui é um modelo ainda toy, nós não estamos falando de nenhum modelo realista, é só para entender a relação que existe, né, entre a presença de massas, de termos de massa tipo Majorana e tipo de Dirac no mesmo Lagrangiano, na mesma ação. E o que a gente percebe é que no modelo padrão todas as massas são massas de Dirac. Nós não temos massas de Majorana. A massa de Majorana poderia ser alguma coisa que vem fora do modelo padrão. Então a gente está tentando entender como que a gente pode observar o espectro de fermions a partir dos termos de massa tipo Dirac e Majorana. Então colocamos esse exemplo simples, né, de 2 fermions com uma única massa de Majorana e um termo de massa de Dirac, misturando left com right, e ver a estrutura dos autoestados. Trabalhando nessa aproximação pode ser mais interessante, porque com isso a gente pode, de uma certa maneira, atenuar, suprimir algumas componentes daqui na hora que tirar a forma dos autoestados. E aí a gente pode eventualmente, por exemplo, formar um ferro de Majorana aqui, ou um ferro de Majorana aqui. Mas claro, tudo isso dentro de uma aproximação, dentro de num regime em que mi seja muito maior do que m. Claro que, eventualmente, a gente pode também tomar o outro caso, o limite de m ser muito maior do que mi. Então, tem 2 situações que a gente pode estudar, né?
Mi maior do que M e Mi muito menor do que M. Nesse caso aqui, a dominação é do parâmetro M. E aí eu vou fazer a expansão da raiz, né, dessa forma, M2, né, que multiplica 1 mais Mi2 sobre M2. Então, nesse caso eu faço essa expansão. E no caso, isso no caso de M ser muito maior do que Mi. E no caso de Mi ser muito maior do que M, né, que é aquele caso, esse aqui é o caso, esse caso aqui é Mi muito menor do que M, M muito maior do que Mi, perdão. Então a gente faz essa expansão, bota M2 no denominador. E no caso de Mi ser muito maior do que M, que é aquele caso que a gente está considerando, a gente coloca Mi2 mais 1 mais M2 sobre M2. E aí faz essa expansão aqui, né? Esse parâmetro, Mi sobre M2 sobre M2. E aí, quando colocar isso na estrutura dos autovetores, pode ser que algumas combinações, quer dizer, apareçam algumas componentes do tipo M2 sobre Mi. E essas componentes podem ser desprezadas, porque a gente vai, como nesse caso, por exemplo, aqui, a gente vê que a gente vai ter, ou a gente vai ter isso aqui, mais ou menos Mi. Então a gente vai ter uma massa que pode ser Mi mais alguma coisa, M2 sobre 2Mi, e uma massa que vai ser simplesmente M2 sobre 2Mi. Essa massa aqui, ela vai ser supressa em relação a essa aqui. Essa aqui é dominante sobre essa. E aí pode ser que nessa expansão, aparecendo termos dessa ordem, né, eu possa cancelar e aí sobe a combinação certinha de left com left C ou de right com right C. Então essa aqui era a estrutura. Eu ia deixar ela um exercício, né, no final era a discussão da aula passada. E só para a gente chamar já o que a gente vai fazer na próxima aula, vai ser o seguinte, uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção, eu vou dar referência para vocês, e a gente vai trabalhar um pouquinho esse paper que é muito bom. Ele é de 1981, mas é um paper que ele teve uma repercussão muito forte, porque ele previa a existência, né, previu a existência de um certo Goldstone desse modelo, o chamado Majoron. Deixa eu pegar aqui, a referência para vocês, não sei como ela trouxe. É esse paper aqui, vou botar. Esse paper se chama, vou botar aqui, Left-Handed Neutrino Massa Scale. Spontaneously broken net number. Giovanni Roncarelli, é um Physics Letters, verdade, 99 de 1981, página 411. Isso. Qual é a moral? Nós vamos trabalhar um pouquinho esses recados. Esse paper aqui, na verdade, então tá, ele se mantém no modelo padrão, mas ele introduz um triplete de Higgs. Eu vou mostrar aqui para vocês o que vai acontecer. Esse modelo é bem engendradinho, é bem interessante. Então a ideia desse modelo é manter a simetria, ele mantém a simetria SO2 left e a simetria de hipercarga. Ele mantém essa simetria. O que ele faz agora é introduzir, então a gente mantém o dublete de Higgs, vamos dizer assim,
o Higgs original, né, que é aquele Higgs Φ. Na verdade, nesse paper, eles usam essa notação. Esse Φ aqui é o dublete. Então, esse aqui é o Higgs tradicional, é o usual. É o dublete usual de Higgs, né, que quebra a simetria. Só que a novidade agora é que eles introduzem um triplete de Higgs. Então, vão introduzir um Φ, que é um triplete de SO2. Então, essa é a novidade. Essa aqui é a novidade. Então, mantém o dublete. Então, vão ter agora dois Higgses presentes, o dublete e o triplete. Agora, a novidade desse triplete pode ser a seguinte, né? Nós temos o setor left, né? Por exemplo, os neutrinos, eles vão estar aparecendo nessa situação. Eu tenho, vamos dizer, suponhamos que eu tenho aqui um certo lepton, né? Que eu vou chamar de lepton, sei lá, lepton 1, 2, 3, elétron nulo e tal, né? Então, lepton Li, esse I indicando o flavor do lepton. Então, nós vamos ter o neutrino left, né? Quer dizer, vamos dizer, o neutrino left desse sabor I, e vamos ter aqui o lepton left com esse flavor. Então, eu teria o neutrino do elétron com elétron, o neutrino do mu com mu, o neutrino do tal com tal. Então, nós temos o dublete de lepton, normalmente. Mas a novidade aqui é que esse triplete aqui, ele pode, no modelo padrão, o que a gente faz? A gente acopla o dublete, né? Introduz a massa de Dirac como? A gente pega o dublete de leptons, né? O dublete de leptons left, coloca aqui esse dublete de Higgs, Higgs dublete, e coloca aqui o lepton right. Então, ou seja, o que a gente pega? Aqui a gente está pegando o lepton right é só o elétron. Vamos pegar um caso específico, aqui, vamos pensar no caso específico do elétron. Vou fazer isso 3 vezes, pro lepton, pro elétron, pro mu e tal. Por elétron vai ter, então, o dublete aqui, de neutrino pro elétron, e aqui eu coloco o elétron right. Então, isso aqui seria neutrino, left barrado, elétron, left barrado, dublete de Higgs, então aí aqui a gente tem aquele que a gente chama de Φ mais Φ0, e aqui o elétron right. Então a gente sabe que a gente tem esse, e aí esse Higgs aqui vai quebrar a simetria. Porém, como eu agora tenho um triplete, nada me impede de fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui o neutrino left, o elétron left. Colocar aqui agora o triplete de Higgs. Então, eu vou colocar aqui uma matriz 3 por triplete. Eu posso colocar sob a forma, né, de, em vez de colocar um vetor coluna de 3 componentes, eu vou colocar sob a forma de representação de junta. Eu posso escrever esse Φ em termos das matrizes de Pauli. Eu vou escrever ele como sendo Φ sigma I sobre 2. Então, eu posso escrever esse triplete da seguinte maneira. Tem um fator meio que eu não vou estar colocando, mas eu teria Φ1, aqui ficaria Φ3 e aqui menos Φ3, que é a matriz sigma 3. Aqui apareceria Φ1 menos I Φ2 e aqui Φ1 mais I Φ2. Então, eu tenho um triplete de Higgs colocado na representação adjunta de SO2, sob a forma matricial. Claro, eu posso escrever o triplete sob a forma tradicional de vetor coluna, poderia escrever algo assim, Φ1, Φ2, Φ3, mas, como é um triplete, a gente também pode escrever sobre essa outra forma, Φ sigma I sobre 2, que são geradores de SO2. Então, a gente escreve o triplete, Φ, né? Então, a gente escreve o triplete sob a forma está valorado, né, na álgebra de Lie, e aqui não, ele está simplesmente no espaço tridimensional. Tá? Então, adotando isso, e aqui eu posso colocar o Ni left C e o elétron left C, claro, e aí somar o conjugado complexo disso aqui, mais, claro, o conjugado complexo seria, neutrino left C barrado,
matriz aqui, tudo hermitiano, então fica a mesma coisa, né? Porque os φ são reais, né? E as matrizes sigma são hermitianas, então quando eu tirar o conjugado de carga, eu vou botar aqui, vai se manter tudo igual. Vai ficar aqui φ3, né? As matrizes são hermitianas, né? Então, eu vou ter φ3 aqui, vamos ter aqui φ1 menos φ2, φ1 mais φ2, menos φ3, e aqui nós vamos ter o neutrino left, o elétron left. Então a gente pode, a partir desse triplete de Higgs, desse Higgs adicional, formar um termo de massa puramente majorana. Aqui, um dublete de Higgs, a gente forma um termo de massa tipo Dirac. E acaba que quem vai ganhar massa vai ser só o elétron, porque o valor esperado do vácuo vai estar aqui, então o neutrino vai ficar fora do termo de massa. Aqui o termo de massa vai aparecer, porque aqui esse φ0 vai acabar sendo o valor esperado do vácuo do Higgs mais a flutuação. E aí ele vai conseguir dar uma massa para o elétron, mas não vai conseguir dar massa para o elétron. Alô, boa tarde. Olha, eu ainda não acabei a aula. Você pode me ligar daqui a 10 minutos, eu agradeço, tá bom? Vou acabar a aula agora, daqui a 10 minutos. Obrigado. Perdeu alguma coisa, certamente. Eu não vou poder comprar, porque deve ser caro. Insistindo muito. Então, só que lembrando, então essa massa aqui é a massa tipo de. Esse aqui é o modelo, a teoria eletrofrágica tradicional. Dublete de leptons, né? Lepton carregado e lepton neutrino, dublete de Higgs e o Fermi-Wright. Perfeito. E a massa vai para o elétron. E a massa vai para o elétron. Vai ser uma massa tipo Dirac, porque esse campo, quer dizer, a gente vai trabalhar, como a gente fez já no curso de teoria de interações fundamentais. Vamos para o gauge unitário, então aqui fica 0, e o Higgs vai ficar dessa forma. A gente coloca V, que é o valor esperado no vácuo do Higgs, a flutuação, que é o campo do Higgs, e aqui a gente geralmente coloca aqui o raiz de 2 ou um 2, não importa. Mas não vamos esquecer o fator, pode ser raiz de 2 ou um 2. Bom, e aí o que vai acontecer, esse termo aqui vai juntar com esse, vai formar a massa. E esse H vai juntar esse termo aqui, mas vai acoplar, o Higgs vai acoplar o neutrino left, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exato. Eu vou ter esse termo aqui, vai dar 0, e então vai juntar só esse termo aqui. Esse elétron left, elétron right e o V, vai dar a massa, que é a constante de acoplamento de Yukawa. E depois vai ter o termo de acoplamento, elétron acoplado com Higgs, né? Então, a gente ganha massa aqui. Nesse caso aqui, eu vou ter que ter uma outra quebra, porque eu vou querer gerar uma massa para o neutrino. Então, para eu gerar uma massa para o neutrino, eu devo ter uma quebra por aqui. Né? A gente tem que ver o campo que vai ser neutro. Então, o modelo, nós vamos discutir isso na semana que vem, ele fixa um potencial de Higgs. Vou colocar aqui qual é o potencial de Higgs, tá? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção desse modelo é que nós não introduzimos nada right para o neutrino. O neutrino continua sendo left, mas ele vai ter um termo de Majorana aqui. Então, a gente pode gerar. Então, claro, se para eu poder acoplar esse cara com esse cara, era preciso que alguma coisa acontecesse, quer dizer, quem é que vai ter valor esperado no vácuo aí? A gente vai ter o campo neutro, né? Vamos dizer, esse φ1 mais φ2, por exemplo, quando eu fizer esse produto aqui, quer dizer, vai multiplicar essa matriz aqui, vai pegar o neutrino leve. Quando eu pegar essa matriz aqui, né, quando eu desenvolver essa matriz aqui, o φ3 vai estar pegando esse cara aqui, isso. Então, se o φ3, por exemplo, é neutro, né, ele vai poder ter valor esperado no vácuo diferente de 0. E aí ele vai estar acoplando o neutrino left com o neutrino left C. Então, vamos tentar ver como é que eu posso, através do potencial de Higgs que é introduzido no modelo, ter uma outra quebra, né, de simetria, de tal maneira que eu tenho um valor esperado no vácuo aqui que vai juntar. Aqui, quer dizer, eu tenho uma quebra de simetria que vai dar a massa do elétron, através desse V aqui, que é o tradicional. Agora, para eu dar uma massa de Majorana para o neutrino, é preciso que, por exemplo, esse termo aqui, ele desenvolva um valor esperado no vácuo, quer dizer, eu tenho uma outra escala de quebra de simetria. Como eu tenho dois Higgses,
nós vamos ter duas quebras de simetria. Uma feita por esse Higgs aqui, pelo Higgs φ, e a outra feita pelo Higgs φ maiúsculo, pelo φ grande. Então, essa quebra desse φ pequeno dá a massa do elétron e a quebra do φ grande ter condição de dar a massa do neutrino leve, porque foi o triplete φ grande, né, que se juntou com o duplete de lepton para poder formar essa massa de Majorana. Então, nós não introduzimos neutrinos right. A gente está apenas falando de neutrinos leve, mas introduzindo uma massa de Majorana às custas desse triplete aqui. E no paper, né, é dado aqui o potencial de Higgs que vai quebrar a simetria. Então, o potencial de Higgs ele vai misturar, seja esse Higgs, vai ser um potencial único com esse Higgs e com esse Higgs. Nós vamos discutir na semana que vem. Eu dou, na próxima vez que a gente se reunir, eu coloco esse potencial que é dado aqui e a gente discute a escala de quebras. Mas essa aqui é a importância, é que, como no modelo, né, sem introduzir nada right para o setor de neutrino, a gente introduz uma massa de Majorana, mas às custas de introduzir um triplete de campo de Higgs, tá certo? Mas ele ainda, então ele tem a soma dos dois, ele tem os Tem a dois. soma, tem os dois Higgs, tá? Tem os dois Higgs. E o potencial é misto, você tem um potencial único, vou botar só para você ter a ideia da forma, vou botar aqui para vocês verem, porque, pode falar. Esse você apagou agora o elétron conjugado, Sim. ele atua como se fosse um elétron right. Né? Isso, exatamente. Então teria como você ter uma massa de Dirac nesse também, não? Mas aí vai depender, quer dizer, vai depender de como a quebra de simetria, porque você eu paguei aqui, deixa eu botar aqui para você exatamente, que eu vou ter left C, aqui E o left C, isso, o elétron left C, perfeito, né? Isso. A gente φ1 menos φ2 Isso, exatamente. vai bater, vai ficar Porque L. o φ1 mais exatamente, o φ1 menos φ2 vai bater aqui, né? E vai no elétron ali. Porque eu diria o seguinte, esse aqui vai bater, vai ficar com o neutrino leve, né? Porque vai bater nesse aqui, né? Quer dizer, quando eu pegar esse cara aqui, o Φ3 vai poder bater aqui, né? No elétron leve, Verdade. Então ele vai dar uma contribuição de massa tipo uma massa de Majorana para o elétron C. Só que a questão vai ter que, a constante de acoplamento Jukawa que é colocada aqui, ela tem que ser tal que mantenha a dominância da massa de Dirac para o elétron, certo? Mas você tem razão. Se esse cara aqui adquirir valor esperado no vácuo, ele vai poder fazer esse mix aqui. Ele vai poder gerar uma massa de Majorana para o elétron, né? Tá. Aí o potencial de Higgs, só para vocês saberem, a gente vai discutir isso. O potencial de Higgs que eles dão tem essa forma assim, vai ser um A, módulo de φ pequeno ao quadrado, mais um B, módulo de φ grande, então o potencial de Higgs já está introduzindo. Aí vai ter o normal de sempre, né? C, Φ4, igual a grande, o potencial de Higgs é Φ2 mais Φ4. Nesse caso aqui vai ter a mesma coisa para o Φ grande também. E depois, no termo misto aqui, C, D, está botando a forma geral que eles dão aqui. Portanto, o potencial quártico mais geral possível. Aí aqui vai ter um termo F, que vai ser Φ Dagger transposto, e aí aqui Φ transposto, Φ, e ainda dá um outro termo aqui, que vai ter F, vai ser F, aí vai ter um termo G, que vai ser epsilon, J, kappa, N, aí aqui vai ter um H, tem um H, perdão, falta o termo aqui, H, perdão. H, bota I, vai precisar colocar esse para poder fazer a coisa ficar real, H, e aí vai ter Φ Dagger, aí a matriz Pauli, que é causa J, Φ kappa, Dagger, Φ. A gente vai ver como é que esse potencial fica. Então, o potencial de Higgs é complicado, mas aí vamos ter as quebras, né, de tal maneira que esse φ, nós vamos ter um vácuo definido por esse φ e um vácuo definido por esse φ, e aí quando fizer as expansões a gente vai poder gerar os termos de massa de Majorana, certo? Então, mas essa pergunta que você fez é interessante de dizer o que vai acontecer com a massa tipo Dirac que vai ser gerada, poderia ser gerada por elétron, certo? A massa do elétron é do Dirac. Então tá, então mais ou menos é isso. Então a discussão que a gente vai ter vai ser essa aí, depois eu vou fazer só uma discussão final da chamada matriz, o análogo da matriz de CKM, que é a matriz de PMN, né?
para gerações de neutrinos que se misturam. Então, depois a gente, no último encontro, a gente fala da mistura de massa de neutrino. A questão só é a seguinte: hoje é dia 12 de dezembro, você também deve viajar, tá? Qualquer coisa, as próximas, eu preciso de mais 2 aulas. Então, mesmo que você não possa vir, eu faço as aulas com tchalca aqui, fica gravado e vai ser disponibilizado para vocês, tá bom? Não se preocupa não, tá bom? Tá. Eu acho que eu preciso, hoje eu cheguei na aula 5, eu preciso de uma aula 6 e de uma aula 7. Na aula 6 eu vou trabalhar esse paper da Graciela Giannini, essa Graciela Giannini é uma argentina e o Marco Roncadelli é italiano, trabalhar o paper deles dois, de 81, e depois eu vou trabalhar o paper mais atual, discutindo a questão se o neutrino é Dirac ou quais são as possibilidades do neutrino, ser Dirac ou ser Majorana, né? As duas possibilidades estão no jogo ainda hoje, tá certo? Então a gente precisa de mais 2 encontros para fechar essa discussãozinha das massas de neutrino, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou trabalhar um pouco esse modelo, com esses 2 índices contemporaneamente, né? Tá, tchau, obrigado. Tá, tchau. Quero você, por favor, aí?